seguir Jesus, seguir seus passos, seguir suas lições, caminhos, formas que nos levarão à segurança, à paz de espírito, evolução. Mas quantas vezes no nosso dia nos lembramos de Jesus, não Jesus homem, como muitos querem trazer a vocês, mas o Cristo planetário, o ser de maior equilíbrio, conhecimento, que nós podemos pensar em seguir. Pois se estamos aqui, se somos daqui, é por permissão dele. Assim como os que estão na sua casa, é por permissão vossa. Jesus, sabendo das nossas necessidades, figura-nos um caminho que podemos percorrer. Aprendemos a valorizar o nosso tempo, aprendemos que devemos aprender a viver os caminhos de Jesus. Não apenas nos levam a Ele, mas a um campo inesgotável para muito que podemos fazer e podemos aprender. Aprendemos a nos dividir para estarmos em muitos lugares ao mesmo tempo, dentro de uma vibração que cada um desses lugares possuem, pelo empenho dos que ali estão, para que se conserve a presença tão pequena que é, mas de um esforço muito grande para compartilharmos conhecimento e buscarmos a cada dia, como a cada degrau na nossa vida, o conhecimento necessário para esta vida. Saúde,
é o equilíbrio mental e emocional no dia a dia. Riqueza é o domínio dos instintos, da vontade e do conhecimento. Poder é a sabedoria em proferir as palavras certas às pessoas, aos seres em escalada evolutiva que em nosso caminho a este encontro que temos dia a dia na nossa vida. Quantas são as oportunidades que temos de caminhar rumo à luz e nos afastarmos dos males, do frio, da escuridão, do medo que pairam na sociedade, nos seres humanos. O quanto Jesus quer que cada um compreenda a importância que tem a sua vida para poderem encontrarem a paz e a alegria de viver. Meus irmãos, chegam ao mundo espiritual seres de toda sorte, daqueles que na simplicidade viveram, não se corromperam, a paz que desejaram, alcançaram no momento em que se desligaram da forma física. Mas quantos irmãos desgarrados da fé que sofrem ao deparar-se com o outro lado da vida, onde a consciência acusatória os faz sofrer e cegar diante de tantos apelos de irmãos queridos que sempre de alguma forma tentaram alertar sobre a missão sublime de ajudar, das formas mais simples que cada um pode fazer, às vezes se desfazendo de um pouco que tem, para tanto fazer por outros que nada têm, e ainda lhes restariam muito diante de uma escalada de aprendizado, conhecimento, desprendimento também. Irmãos que desenlaçam na terra, mas continuam presos aos planos físicos, numa ampla tristeza de uma pobreza, de uma vida rica,
e solitária que viviam, escravizados ao medo da pobreza, nada fizeram por si mesmo, esperando sempre o dia seguinte, e a hora chegou de partir. Espíritos presos à terra, andam na obscuridade, rangendo dentes, enraivecidos, por não terem conseguido, diante do bem da caridade que lhes é oferecido, usar do que Deus lhe deu para aliviar os próprios karmas de suas vidas. Vemos os espíritos socorristas com selo de Maria no peito, caminhando lado a lado, amparando, sem que os mesmos os vejam. Muitos desencarnados, amargando a dor, ainda pensando num suicídio, mesmo desencarnados, para esquecer a oportunidade perdida. E os anjos trabalhadores, um semblante de paz e preocupação, em tentativas diárias para auxiliar os pobres irmãos. Quantos e quantos desencarnados que estão sendo levados a outros campos, alguns milhares, desacordados, sendo colocados em câmaras de sono para uma longa viagem, em naus que viajam pelos espaços físicos e espirituais, para um novo começo, diante de ambientes inóspitos, para um recomeço na vida. Desdobrados aqui e ali, vemos muitos irmãos adentrando as casas de caridade, ouvindo o apelo dos irmãos, ouvindo a palavra caridade, caridade. Ainda assim, com corações frios, vão deixando a oportunidade, pois irmãos abnegados ali os assistindo, apelando,
Fazei o bem, meus irmãos, a obra da caridade é o caminho da sua salvação, da cura da enfermidade da sua alma, que na rudeza dos tons, prisioneiros da materialidade, num dilema do que pede o coração, do apelo dos amigos, a mente enraizada aos domínios humanos das situações. Irmãos com dons de na vida materializar o sagrado benefício quando não ouvem o apelo da caridade, acabam se perdendo no luxo e no desperdício. O apelo sempre vem das legiões de Maria, desde há muito, desde que o Cristo havia subido. Maria, coordenando os trabalhos, chama os irmãos à casa de caridade, as novas casas do caminho, para ali subirem a espiritualidade e ganharem a liberdade da vida, ganharem a força e a liberdade que a matéria não é concebida. Maria Santíssima, Mãe da humanidade, sempre apelando aos enfermos, sempre apelando a toda a humanidade. Abria os olhos e vede seus irmãos. Hoje são eles, amanhã o inverso papel ocorre em sua vida. Porque deixai a dúvida endurecer o coração? Sabeis que a obra da caridade é a obra de Maria. Maria, que em toda a humanidade intercedeu e intercede por seus filhos que por muitos caminhos andaram. Maria não os vê como os seres que são, mas sim como filhos. Filhos de igual forma. Filhos que precisam do amparo para afindar o sofrimento e a solidão. Maria, Mãe de Jesus, está presente, vos atendendo e querendo ajudá-los, utilizando-se de todos os meios, fazendo-se falar por tantos irmãos,
que à meia-noite de hoje, uma visita programada, que antecipada aos irmãos que se preparassem, que Maria, que lidera todo esse trabalho, convocara todos os irmãos para irem aos lares, resgatar a dignidade, a saúde e a paz, a fé, o amor. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, que fez com que cada um dos apelos chegasse-lhe ao coração, para que de nenhum fosse esquecido, nem mesmo os atrasados. Mãe, sempre a mãe, sacrificando-se por seus filhos, mesmo que seus filhos virem-lhe as costas. A mãe da humanidade trará a cada um o conforto e a paz, a luz que a mente precisa para o seu caminho seguir. Quantas vezes Maria apelou para a água fluidificada, mas quantas vezes o copo estava vazio? Quantas vezes as mentes esqueceram-se? Mas Maria, a mãe, sempre ali presente, para que a disciplina sempre fosse lembrada, para que a dor refletida do arrependimento dos sempre esquecidos e distraídos pudesse ser ali aliviada pela verdade, o amor. Ah, quantas vezes Maria rogava aos seus irmãos para que permanecesse acesa as velas sagradas, para afastar aqueles sombrios que queriam vampirizar-lhes a vida. Mas quantas vezes o medo deixava passar e o vazio da fé, as velas apagadas permaneciam. Quantas vezes quis Maria mostrar-lhe um caminho, porque quantas vezes nos vales sombrios, seus lanceiros caminhavam à luz de velas no vale das sombras, para que a luz pudesse ir clareando lentamente o caminho daqueles habituados à escuridão, ao medo,
pudessem vagarosamente se aproximarem do cortejo, guiados por Maria e seus lanceiros no Vale dos Suicidas, para que os irmãos não se machucassem devido às rochas pontiagudas, cavernas frias, lodo, limo, enxofre, odores indescritíveis da podridão das carnes dos pobres suicidas, em que os lanceiros amorosamente, com aquela luz tênue, vencendo a escuridão, deixando um pequeno rastro de luz, e aquelas formas tidas como humanas se rastejando para chegarem às carruagens, apelando para que dali saíssem, pois não suportavam mais a dor, o frio, a solidão, o medo de tanto ali o tempo ter perdido décadas e décadas de sofrimento. E Maria, sempre com semblante amoroso, muitas das vezes estendendo as mãos a essas pobres almas que na terra tudo tinham, mas nada tinham em seu coração, diziam ter fé, mas iam apenas fazer negócios, as igrejas, as casas de caridade, suicidas de vidas, suicidas da alma. Maria, Mãe de Jesus, a eterna interventora, apelara sempre ao Cristo, para que se pudesse, dali levava a todos, mas também via muitos e muitos com os olhos escondidos, ainda na figura daqueles homens, mulheres, enraizados na raiva, no ódio, na doença da alma. E Maria sempre dizendo aos seus lanceiros: devagar, irmãos, devagar. Sempre um ou outro eram colocados em macas, em padiolas,
e nas carroças, nas carruagens. Ali eram aplicados os fluidos e os irmãos adormeciam, já respirando um ar que não eram dos antigos abrigos, das cavernas sem fim, escuras e fétidas. Maria, aqui jaz o apelo deste humilde servo de sua casa. Abri os olhos destes que na carne estão, dentro desse semblante de fé e esperança, de mudar e de curar as suas almas e não ferir mais seu corpo, curando as chagas, acabando com as enfermidades, selando a cura definitiva nesta vida. Rogamos a Ti, Maria, Mãe de Jesus, Mães que é de todos nós, que nos ensinara desde há muito o caminho a seguir. A estes, mães, que aqui se reúnem nesta penumbra, uns poucos encarnados, milhares desencarnados, que ao lado, de onde estão irmãos aprisionados, encarnados e desencarnados, a Ti apelamos, Senhora. Mostre-lhes os caminhos, mostre-lhes a luz de suas velas sagradas, Senhora, do mesmo que um dia mostrara, por onde Tu andares, em todos os países deste mundo, da forma com que apresentastes aos incrédulos, aos materialistas. Ilumina-lhes os caminhos, Mãe. Ilumine-lhes os corações. Acendei a chama do amor, da esperança, da saúde. Abri-lhes os olhos da vida que hoje tem. Aos meus irmãos desencarnados, perdão lhes pedimos. Quantas vezes, se necessário for, se houve falhas ao longo deste século de trabalho, que hoje seja o dia da vossa redenção. Aos irmãos encarnados, a caridade a cada dia,
vos trará salvação. Pois não há mais o que perguntar do que tendes de fazer. A obra de vossa alma já é consagrada ao bem, ao amor e à caridade que sua alma pede para que em seus braços, mãe, todos possam adormecer com tranquilidade, pois seu amor, seu manto, vos cobre e não há mais frio em vossas almas. Diante do apelo deste irmão, tão menor dos que aqui estão, mostrar-lhes os caminhos, mãe, para que valorizem a vida e o que tendes em vossas mãos. As almas transitam e os lanceiros, suas velas acendem. As almas que balbuciam num silêncio profundo de meditação, de calmaria que se formam diante do amor que Maria lhes dedica plenamente, aliviando-lhes a dor, afagando-lhes o coração. Irmãos amados, que aqui se entornam, Maria incessantemente trabalha e nós, na nossa pequenez, seguimos-lhes os exemplos. Não há descanso, porque não há cansaço em nossa alma. Um trabalho pleno de colocar-lhes o amor e a caridade como a missão plena de vossas vidas. Segui a luz que se acende em vossa alma. O apelo é deste pobre e humilde servidor. Não percas tempo com discussões vis. Não percam tempo com as inutilidades do mundo. Não se iludam. Não se iludam. A caridade, o amor
é o bem em vossas vidas. Ave Maria. Gratíssimo.